Oi, pessoal! Já quero falar pra vocês que esse vídeo não é sobre estética. Eu resolvi gravar esse vídeo sobre o meu aborto, sobre a minha experiência, justamente porque eu senti no meu coração e Deus falando comigo para que eu possa ajudar outras pessoas através desse vídeo e do canal. Se você, me acompanha, enfim, não precisa assistir, fica tranquilo. Esse vídeo é justamente direcionado para as pessoas que estão passando pelo processo ali de luto, de perda e pelo aborto. Então eu quero de alguma forma contar para vocês a minha história, poder ajudar de alguma forma, porque na época que eu passei, eu não conseguia achar tantos vídeos assim que me ajudassem, então eu espero que de alguma forma eu consiga ajudar com as informações e contar um pouco da minha experiência de como foi todo o processo. Oi gente, eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e eu resolvi fazer esse vídeo justamente para ajudar você que está assistindo. Não sei se você é uma mãe, se você conhece alguém, que está passando por isso e quer enviar esse vídeo para essa pessoa conhecida. E como eu falei no início, eu quero te ajudar de certa forma com a minha história, contar um pouquinho sobre o que eu passei psicologicamente, fisicamente pelo aborto, que foi uma coisa assim muito delicada e foi um processo bem difícil. Já quero deixar adiantado também que esse vídeo está sendo gravado em dezembro de 2022. Eu tive a perda em outubro, mas que eu já estou bem, tá? Se eu me emocionar aqui é porque, obviamente, é um assunto bem delicado que mexe comigo, mas que hoje eu já estou bem melhor. Bom, eu quero começar falando, de como eu descobri a gestação, e foi em setembro, dia 21, eu estava em casa com meu marido, e sim, foi uma gravidez surpresa, assim, a gente não esperava, não estava planejando, mas eu já estava desconfiando, minha menstruação estava atrasada, resolvi fazer o teste de farmácia, eu estava em casa com meu marido, confirmou o teste. Depois, no mesmo dia, a gente fez o teste do beta-HCG, que é aquele teste de sangue, pra gente confirmar certinho, e deu positivo novamente. E assim, quando a gente descobriu, ficamos muito assustados, mas ao mesmo tempo muito felizes, muito realizados e gratos a Deus, porque sempre foi uma vontade, nossa, minha e do meu marido, de sermos pais. E aquilo, assim, óbvio, chocou a gente não estava planejando, mas aí a gente já começou, a conversar, enfim, como é que ficaria meu trabalho, e todas as questões aí pessoais e profissionais da nossa vida. Na mesma semana, a gente já conseguiu marcar uma consulta com o ginecologista obstetra, e aí eu consegui essa consulta para a semana seguinte. Foi bem difícil, mas consegui. Então, foi dia 21 de setembro, a gente conseguiu a consulta uma semana certinho, dia 28. E aí a gente foi, tiramos as dúvidas com o ginecologista, ele falou ali, fez um cálculo de acordo com a data da minha última menstruação, e eu tava ali, de 3 a 4 semanas, e isso também eu tinha confirmado ali no exame do beta-HCG, e começamos a dar início ao polivitamínico, tirei dúvidas com ele, enfim, ele foi bem preciso, objetivo comigo, e ele já me afirmou, ele falou assim, olha, Thaís, não faça o ultrassom agora, porque o ultrassom, ele é bom você fazer lá para a 7ª, 8ª semana, porque aí o seu feto já vai estar mais desenvolvido, você já vai conseguir escutar o coraçãozinho dele, e se você fizer agora, você já não vai conseguir visualizar, pode te gerar frustração, medo, enfim, então faça nesse período. E aí depois a gente saiu da consulta, enfim, tudo feliz já, e eu tava na minha cabeça, junto com meu marido, meu Deus, só vai cair a ficha quando a gente fizer o ultrassom. E aí a gente conseguiu o ultrassom, a gente marcou numa segunda-feira, dia 10 de outubro. E geralmente, de segunda-feira, para quem já me acompanha há mais tempo, tanto aqui ou no Instagram, sabe que segunda eu não gravo. Na segunda eu só gravo vídeo, e me dedico ao trabalho digital. Então eu não ia atender naquele dia. E é só gravar os vídeos de manhã e depois a gente conseguiu, depois do almoço, na clínica ali para fazer o nosso primeiro ultrassom. E esse primeiro ultrassom ia ser o ultrassom transvaginal, tá bom? Bom, chegamos lá na clínica e a gente tava muito feliz, super ansiosos, assim, nossa, meu marido foi junto comigo. E quando a gente chegou na sala, o médico já me orientou, veio uma enfermeira junto, E tinha uma TV bem na nossa frente, meu marido estava do meu lado. E quando o médico colocou, introduziu o ultrassom, eu já pude ver ali o saquinho gestacional. Mas como eu tava sem óculos, eu não tava, conseguindo ver direitinho. E ele já foi bem direto comigo e ele falou assim, olha, não tenho boas notícias. E quando ele falou isso, abrindo meu coração para vocês, não passou pela minha cabeça que ele ia falar, dar notícia sobre o aborto, falar algo negativo. Eu jurava que ele ia falar assim,
não tem boas notícias, olha, a gente tá tendo algum problema aqui, então você vai ter que ficar de repouso. Na minha cabeça ele ia continuar a frase daquela forma. E quando ele continuou, né, ele falou assim: infelizmente eu não tô conseguindo visualizar aqui o feto. Você tá com saco gestacional, só que ele usou essas palavras, tá? O seu saco gestacional tá murcho, e ele tava murcho mesmo ali na TV, parecia que ele tava uma bexiga, assim, bem irregular, sabe? E eu não consigo mais visualizar o feto, né? Muito menos os batimentos cardíacos. E quando ele falou isso, o meu mundo, assim, desabou. Confesso pra vocês que eu não consegui ouvir tudo que ele falou. Graças a Deus ele foi um médico, assim, muito delicado com as palavras. E eu só ouvi depois que ele falou que ele sentia muito, que ele ficava muito triste desse tipo de notícia, mas que fazia parte do trabalho dele. Ele deu outras orientações e falou algumas outras coisas, mas na hora, assim, o meu ouvido tampou. Eu não consegui chorar no momento, mas eu consegui só passar na minha cabeça que não tinha mais bebê, né, dentro de mim. E aí, quando a gente saiu da sala, eu pedi pro meu marido até repetir as palavras que ele falou, porque eu não consegui ouvir, né, como eu falei pra vocês. A partir do momento que ele falou que não tinha mais um bebê ali, que eu tinha sofrido um aborto retido, já vou entrar mais em detalhes com vocês, eu não consegui mais prestar atenção, sabe? E eu não tinha lido muito sobre o aborto retido. Era algo novo pra mim, assim, mesmo eu sendo esteticista e trabalhando ali muito com as gestantes, né, meu nicho específico são as gestantes, eu conhecia bastante sobre o aborto espontâneo, mas o aborto retido eu não tinha tanta informação. E saindo de lá, foi um momento, assim, gente, muito, muito triste pra mim e pro meu marido. A gente só chorava, foi um dia, assim, de luto mesmo. Não só um dia, né, mas uma semana e meses aí. Mas nesse dia, né, 10 de outubro, marcou muito a nossa vida. A gente chorava muito, foi um dia, assim, muito pesado pra gente psicologicamente. Porque também no corpo da mulher, num instante você tá grávida, no outro você já não tá mais. Então aquilo, assim, é muito doido, sabe? Eu pensar que ainda tinha ali os restos e os resquícios dentro do meu corpo, mas, sabe, ao mesmo tempo não ter nada ali, não tinha mais bebê. Então foi um processo ali psicológico bem complicado. Então se você tá vivendo isso, eu te entendo, e acho que só quem vive na pele sabe do que eu tô falando. Ao mesmo tempo de um aborto espontâneo, né? Um aborto de forma geral. E o aborto retido, ele tem esse nome porque o embrião ali, né, o feto, ele fica retido dentro do útero da mulher. Ele não consegue mais se desenvolver. O meu médico depois até explicou pra mim, na nossa consulta de retorno, que não é pra me sentir culpada, que aquilo, infelizmente, era algo comum, tá? Não é normal, mas é comum. E muitas mulheres, infelizmente, passam por isso, principalmente nos 3 primeiros meses ali, que é um tempo mais delicado, ali tem a formação, né? E pra ele, assim, em poucas palavras, ele definiu que foi uma má formação fetal. Então, que não era pra me preocupar, que depois, né, de alguns meses após essa minha recuperação, eu ia repetir alguns exames para ver se estava tudo bem, se a gente podia investigar alguma coisa, mas que até então eu estava saudável, que só foi realmente ali um problema genético de má formação mesmo. E uma outra observação que eu queria dar para vocês é que a gente não tinha contado para ninguém, nem para os meus pais, para os meus sogros, né, meu irmão, enfim, e minhas amigas próximas, porque a gente quis esperar. E para os meus pais, né, para nossa família ali em especial, a gente queria contar depois desse primeiro ultrassom. Então o primeiro ultrassom, a gente ia fazer alguma surpresa ali, ia contar pra eles, mas infelizmente naquela segunda eu já tive que dar 2 notícias, né, bem surpresas, uma feliz e outra triste, que era: eu estava grávida e infelizmente eu perdi, tive um aborto. Então pra eles foi algo muito chocante, assim. Falei com a minha sogra, a gente chorou muito, liguei para os meus pais também, eles ficaram super tristes. Foi um choque, assim, para todo mundo, sabe? Porque ninguém tava esperando que eu tava grávida, muito menos que eu tava passando por aquele processo, né? E graças a Deus eu tive, assim, muito apoio, né? Mais que especial do meu marido e da nossa família, assim, né? Liguei pra minha melhor amiga também e contei pra algumas pessoas, assim, que eu consigo contar nos dedos, porque apesar, assim, de eu querer compartilhar isso com as pessoas, eu não estava preparada. Então, eu quero falar pra você que tá assistindo esse vídeo, você, né, que tá passando por esse processo, uma mãe, um pai, né, ou que conhece alguém que tá passando por isso e tá mostrando esse vídeo, que eu entendo o que você tá passando, e se você não quer contar pras
pessoas, tudo bem, sabe? É o seu momento, é o seu luto, é a sua perda, então tenha o seu momento ali, sabe, de luto. Então é algo que não dá pra explicar. Um luto é um luto e a gente não pode julgar, cada um tem o seu processo, o seu momento, e no tempo certo você vai poder ali contar, compartilhar para as pessoas ou não, tá? Isso é bem pessoal mesmo. O que eu quero trazer com esse vídeo é justamente uma ajuda, tá? Deus colocou no meu coração que eu precisava fazer isso. Naquele momento eu jamais estaria preparada, e até para familiares e algumas amigas minhas e colegas eu não contei, porque eu não queria contar mesmo, eu não sabia nem contar. Se eu contasse eu ia chorar, eu ia reviver tudo aquilo na minha memória, né, na minha cabeça. E como eu tô agora pra vocês, mas agora eu me sinto muito mais preparada, né, psicologicamente e também espiritualmente com Deus. Não foi por acaso que ele colocou isso no meu coração pra estar falando aqui pra vocês, tá? Então assim, tive um aborto. E agora? Gente, eu pesquisei no YouTube, fiquei pesquisando no Google. E aquilo, ao mesmo tempo, pra mim e pro meu marido, foi um pouco ruim, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tinha informações, a gente começou a ver muitas coisas ruins, então não fica pesquisando tanto, tá? Marca uma consulta com o seu médico, marca os exames certinhos. E quando a gente tem um aborto, principalmente um aborto retido, onde não há a expulsão a ele completa dos resquícios, né, e do feto, do saco gestacional, a gente precisa fazer os exames novamente, né? Então eu tive que retornar a um hospital maternidade e fazer o ultrassom transvaginal. Então, passando aquele momento, eu fiz novamente o ultrassom transvaginal, meu marido foi comigo e tinha ainda bastante resquício. Eles medem certinho ali o tamanho do seu endométrio, né? Da espessura do seu útero, meu útero ele estava aumentado. E aí o médico falou: Thaís, está muito recente o seu aborto. O que a gente indica? Você esperar para o seu corpo expelir naturalmente, tá? E aí você vai retornando aqui. E eu conversando com algumas pessoas próximas a mim, que eu sei que passaram por isso também, elas me relataram que quando elas tiveram o aborto, é uma enxurrada de sangue, é bastante sangue mesmo, e eu não tive aquilo, né? Depois passou uns dias ali, eu tive muito pouquinho de sangue, a ponto de eu estar só com aquele absorvente, né? Menorzinho mesmo, diário, e eu tava até preocupada. Então, pra mim, né, o meu processo mais doloroso foi justamente essa parte psicológica de saber que os resquícios ainda estavam no meu corpo e não saber, sabe, o que fazer, ficar perdida. Eu fiquei muito perdida, gente. Nesse momento, assim, com meu marido, a gente clamava a Deus, a gente pedia pra Deus nos ajudar naquele momento, sabe? E o meu marido, ele foi muito precioso pra mim, porque quando ele chegou em casa, a gente fez uma oração, e foi uma oração que marcou, né, com as palavras dele. Então eu quero repetir essas palavras pra vocês, porque foi muito importante pra mim. E nessa oração ele agradecia a Deus por ter nos dado, né, essa gestação. Mesmo sem a gente entender, ele agradecia a Deus por essas semanas que a gente teve de felicidade que Deus proporcionou a gente. É muito difícil, né, a gente olhar o copo meio cheio, ver algo positivo, né? E eu acredito que nos planos de Deus não combina a palavra acaso, porque tudo ele tem um propósito, não existe acaso. Então ele tinha um propósito ali, né, pra nós. Talvez a gente não consiga absorver e entender por que a gente passou por isso, ou por que você tá passando por isso. É difícil mesmo entender, mas tudo ele tem um propósito. Então meu marido, ele me ajudou muito a enxergar esse copo meio cheio, a agradecer a Deus por ter tido, né, essa experiência. E foi difícil, né? A gente tenta, caramba, você acabou de passar por um aborto, você tá querendo enxergar algo positivo, mas eu queria, né, ao mesmo tempo, ver o que Deus estava querendo me dizer naquele momento, sabe? E depois, naquela semana que eu falei pra vocês que eu não sangrei, eu tive que retornar pela segunda vez no hospital maternidade e repetir o exame de ultrassom transvaginal. Fiz o exame novamente. E aí tinha ainda resquícios e o médico falou pra mim: olha, a gente vai te dar uma medicação, uma injeção, você vai tomar na sua veia e também uma injeção aqui na parte, né, do glúteo, e vamos ver se a gente vai ali estimular essa expulsão, tá? Pode ser que você tenha aí bastante contrações, sangue, enfim, então a gente vai vendo esse processo. Fiz isso, tomei injeção, né, os medicamentos na veia, passou essa segunda semana. Pós-aborto, não tive nada, não tive cólica, não tive nada do que ele falou, nada. E aí, gente, eu comecei a ficar preocupada, porque aí nessa segunda semana eu falava: meu Deus do céu, não tô conseguindo naturalmente, não tô conseguindo por estímulos externos, né, da injeção. E agora, né, então aquilo pra mim tava sendo um processo doloroso. Eu tentava evitar falar sobre esse assunto,
Ali eu já tinha contado para algumas pessoas a mais, enfim, e tive que esperar, né? Eu e meu marido, a gente orava bastante, pedia para Deus nos dar sabedoria para lidar com aquilo, nos dar consolo vindo do Espírito Santo. Só que a gente começou a ter muito medo. E eu, como cristã, eu confesso assim que eu deixei um pouco a desejar e eu me senti um pouco falha e fraca. E ao mesmo tempo que eu orava, né, junto com meu marido, no meu interior eu tava com muito medo, gente, muito medo. E aí, uma coisa que eu esqueci de especificar para vocês nesse vídeo é que quando eu fui na segunda semana pro hospital e a gente fez esse processo aí de injeção, o médico já me deixou bem claro, falou, Thaís, se a gente não tiver ali uma expulsão do seu corpo ou com as injeções, a gente vai ter que entrar com um processo de curetagem. E eu nunca tinha pesquisado a fundo, né, o que era curetagem, eu já tinha conversado com algumas clientes que passaram por isso, enfim. E aí o meu marido, a gente começou a pesquisar. A curetagem, ela é uma cirurgia onde o médico ele usa uma cureta, que é uma espécie, entre aspas, tá, gente? Eu não vou entrar em partes técnicas aqui com vocês, mas que é feita, né, de forma com sedativo, então é uma cirurgia normal. E essa cureta, ele vai introduzir no seu útero e vai fazer uma raspagem. É um processo muito comum, digamos assim, quando a gente trata aí de aborto, porque eu pesquisei nos hospitais, maternidades principalmente, é feito esse processo muitas vezes, porque, como eu falei pra vocês, o aborto, infelizmente, ele é comum nesses 3 primeiros meses, então muitas mulheres fazem, né? E a gente fica com medo. E eu comecei a pesquisar sobre quais seriam as coisas, as consequências, enfim, e isso é que foi me tomando o medo, sabe? Eu falava pro meu marido, eu falei, meu Deus do céu, né? Será que vai ficar tudo bem? Como é que vai ser o pós-cirúrgico? Será que eu vou conseguir engravidar? A gente ficava com medo de tudo isso, por isso que eu falei pra vocês que eu me senti muito fraca, assim, na minha fé. Com Deus. Então, muitas vezes a minha oração foi o choro, sabe? E pra gente ir no final aí desse processo, chegou na 3ª semana, fiz pela 3ª vez ultrassom transvaginal. Tinha ainda resquícios, o meu útero e o meu endométrio estavam mais espessos do que da 2ª semana. E aí, naquela semana, eu já tava na cabeça que muito provavelmente eu ia ter que ficar internada e fazer a curetagem. Então, eu já fui pro hospital junto com meu marido, e essa é a dica que eu dou pra vocês, se caso vocês tenham que passar por isso, já leva ali uma malinha com algumas roupinhas suas, né, calcinha, enfim, algumas coisas que você vai precisar ficar ali para internação, escova de dente, itens de higiene, porque era uma porcentagem muito grande de eu ter que ficar internada. E aí, por a gente ter descoberto, né, e colocado ali, confirmado que eu ia ter que fazer a curetagem, já fiquei internada, meu marido já ficou comigo, ficamos no quarto, e aí, gente, foi muito difícil. Mas eu quero falar pra vocês, né, até ler um versículo que Deus colocou no meu coração nesse momento e agradecer, né, a toda a equipe e a Jesus mesmo por ter preparado uma equipe fantástica de enfermeiros. Eu não digo nem só de enfermeiras, porque eu tinha um enfermeiro homem lá que falou muito no meu coração e que me ajudou e que eram super atenciosas, muito carinhosas, conversaram comigo, algumas delas, né, e marcaram muito a minha vida. Até lembro os nomes, né, delas. E o versículo que eu queria deixar para vocês, né, tá em Salmos 34:4, que é: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Então, se a gente pedir ajuda para Deus, Ele nos ajuda nos nossos medos internos. Qualquer que seja, né, o seu medo agora relacionado ao seu aborto, na parte física, psicológica, ou de ambos, ou de outro processo que de forma particular você está vivendo aí na sua casa e no seu pessoal. E foi ali, gente. Depois fiquei internada, foi um dia assim muito difícil. A médica veio depois, ela colocou um comprimido que eu não vou lembrar o nome agora, que tem um nome bem difícil, dentro do meu útero, e esse comprimido ele tem ali a função de preparar o meu útero, né, fazer essa dilatação para o processo cirúrgico da curetagem. E aí, durante esse processo, que eu estava no quarto antes de fazer a cirurgia, eu sangrei bastante, eu tive muita contração, eu chorei bastante com meu marido ali, e ele orava muito comigo, ele pedia para Deus estar ali com a gente naquele momento, tirar todos os nossos medos, que ele estivesse ali com a equipe médica, e eu oro e eu desejo do fundo do meu coração que, se você precisar passar por esse momento ali de curetagem, que Deus prepare, né, todos os médicos ali para vocês,
toda a equipe de enfermagem, para que eles possam te ajudar da melhor forma e consolar vocês pelo trabalho deles, que seja um bom trabalho e um bom resultado. E por a curetagem ela ser uma cirurgia, ela tem seus riscos, mas toda a equipe médica ali me ajudou muito e eu quero que você saiba que é uma cirurgia rápida, é algo assim que tem toda uma equipe por trás. Hoje, né, no Brasil, a gente vê assim que muitas mulheres passam por isso, então eu acredito que nesses últimos anos as pessoas, né, e a equipe, ela tá totalmente preparada para isso, o hospital, enfim. E por eu conversar depois ali com pessoas próximas a mim sobre esse procedimento, elas me ajudaram muito e acalmaram o meu coração, sabe? Então esse é o meu propósito aqui. E o que eu quero passar aqui para vocês é que Deus, ele está do nosso lado o tempo inteiro e ele usa a vida das pessoas, assim como ele usou a vida do meu marido. Ele vai usar muitas vezes um médico, uma enfermeira, alguém no hospital que pode estar ali no momento ali que vai às vezes conversar com você, eu não sei, né? Ou durante ali todo o processo, enfim, mas que ele tá com a gente, ele nos dá, né, a sua forte mão e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E tem um louvor que também mexeu muito comigo. Eu chorei muito, eu ouvi ele durante essa fase ali do aborto, que é do Ministério Zoe, né, que tem o nome Você Me Leva ao Deserto. E se você é novo no meio cristão, a gente usa muito, né, as pessoas usam muito essa palavra deserto, referentes a algo que a gente está passando ruim, negativo, né? E o refrão ele fala que você me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar comigo, me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris, para me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Então a fidelidade de Deus, ela permanece para sempre, apesar da gente estar vivendo esse deserto tão profundo e tão doloroso, essa tempestade, né, na nossa vida que muitas vezes a gente não esperava. Estávamos felizes com a gestação, assim como eu estava. Aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Tivemos um aborto, mas Deus estava ali presente em todo momento e a gente sentiu, principalmente no hospital. No hospital ele foi a confirmação de Deus dizendo para mim e para meu marido: eu estou com vocês, né? E a gente se emociona, né? Porque tudo que a gente passou, a gente crê que Deus, assim, precisava mostrar algo pra gente de forma pessoal. E eu sei o quanto triste é isso, o quão triste é a gente passar, né, por um processo ali de aborto. Eu falei pro meu marido que a gente perder alguém que a gente amou muito, mas que a gente não pôde conhecer. E por isso que eu tô compartilhando tudo isso com vocês. E aí depois que eu passei por a cirurgia, gente, é muito simples, tá? E depois que passou esse tempo ali que a gente deixou agir o comprimido, né, fui pro centro cirúrgico. Ali os enfermeiros me levaram, já falaram de Deus comigo, falaram que eu tinha que ficar tranquila, que era um processo rápido, que ia dar tudo certo, que não ia haver, né, a necessidade de anestesia, ali no meu caso, somente um sedativo, que eu ia dormir, ia ser muito rápido e que não era para eu ficar preocupada. Eles viram que no momento ali que eu tava indo pro centro cirúrgico, eu tava bem em choque, eu tava com medo mesmo e eu já tava chorando ali. Então, por isso que eles fizeram carinho em mim, me consolaram com palavras. Ali, eu fiz uma oração rápida, eu falei: Deus, seja feita a tua vontade, eu sei que o Senhor tá comigo e que o Senhor esteja ali com essa equipe médica maravilhosa que o Senhor preparou aqui pra mim. Fechei meus olhos, né, depois do sedativo, foi muito rápido. Acordei até assustada, achando que eu não tinha dormido com o sedativo. Aí o enfermeiro veio e já falou pra mim que o processo foi bem rápido, foi 10 minutos, mas que a cirurgia toda levou 1 hora. E aí ele falou que a gente não tinha feito uma curetagem. Eu já até achei estranho. Ele falou que eles fizeram ali um procedimento que chama amil. Eu já tinha pesquisado um pouquinho com meu marido sobre amil, mas a gente não pesquisou muito porque a gente achava que justamente eu ia fazer a curetagem. E a amil, ela vem da sigla que é aspiração manual intrauterina, que aparentemente é um processo ali cirúrgico um pouco menos invasivo. Não vou entrar a fundo para vocês, mas só para deixar claro aqui que eu não fiz a curetagem em si. Esse processo é chamado amil. E aí, não tive dor, tá, gente? Fiquei ali só sangrando com a fralda, passei ali 2 horas na sala pós-cirúrgica e depois voltei pro quarto. Depois fiquei só sangrando bastante, eles, né, me orientaram que eu ia sangrar mesmo, até por 1 semana ou 10 dias. Voltei pro quarto, me alimentei, tive a alta e as recomendações que eles deram ali é que eu não poderia pegar peso nesse processo ali pós-cirúrgico, na minha recuperação em casa. Então eu
já ali no hospital mesmo, eu já avisei as minhas clientes que eu não ia trabalhar, né, que eu já tinha passado por um aborto e por um processo cirúrgico, que eu não estava bem também psicologicamente, precisava dessa recuperação. E aí, basicamente, para falar para vocês é que não pode pegar peso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado ali no dia a dia, na nossa casa, então se você tem filho, né, evitar ficar pegando, né, enfim. Outra coisa é que a gente precisa descansar bastante, tem que ter ali bastante absorvente, porque vai ter um sangramento, muito provavelmente, tá, por conta ali da cirurgia. Se alimentar muito bem, beber bastante água, se cuidar e descansar. E aí uma outra dúvida que muita gente tem, que eu tive na hora que eu perguntei ali pro médico antes de ter a alta, era em relação à questão de engravidar de novo. E aí ele falou que mais ou menos o ideal era que eu engravidasse num tempo ali depois de 5 a 6 meses, tá? Porque aí o útero ele ia estar mais preparado por todo esse processo ali depois da cirurgia, né, do amil que eu tinha feito, e que eu precisava depois passar no meu médico de novo para conversar e ter esse processo ali depois com ele, exclusivamente com o meu médico, tá? Voltei para casa, minha mãe e meu marido cuidaram de mim muito bem, e eu confesso, gente, que depois que eu fiz a cirurgia, parece que eu tirei um peso do meu corpo. Ao mesmo tempo que foi um processo bem delicado ali no meu corpo, eu tive ali a confirmação que aquele processo ali físico, que eu tava toda semana no hospital, sabe, tendo que fazer ultrassom, enfim, tinha acabado. Fiz a cirurgia e que agora era só eu me cuidar, sabe? Colocar nas mãos de Deus o meu futuro, a minha próxima gestação, cuidar da minha alimentação, que é muito importante, e agora no momento que eu tiver ali com meu marido, que a gente quiser depois engravidar novamente, a gente vai fazer o retorno ali com o médico e se preparar novamente. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha consolado. Fica calmo se você estiver passando por isso, tá? Todas essas informações, é claro que tiveram experiências ali muito pessoais, mas eu espero que tudo que você passar, que alguma coisa minha ali que eu tenha vivido, possa vir de encontro com o que você esteja vivendo. Eu quero deixar um versículo também que falou muito no meu coração, chorei muito lendo ele, para vocês lerem também na casa de vocês, que é Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8, que fala sobre o tempo, né, e que Deus tem tempo para todas as coisas. Eu tive esse tempo durante esse cuidado ali da gestação, muito feliz. Tive esse tempo muito triste de luto do meu aborto. Tive o tempo de recuperação pós-cirurgia e agora, passando aí um pouco mais de um mês que eu fiz a cirurgia, tô tendo esse tempo aí de recuperação, de apoio de todos os meus amigos, familiares e principalmente do meu marido. Sinta-se abraçado com todo o meu coração, com todo o meu carinho, que Deus abençoe a sua vida, que Jesus possa vir de encontro com você com esse vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus.